Tirar. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Empreender, hoje com Daniel Cardoso, Carol Oliveira e Leia Moraes, falando sobre educação ambiental. Então, é muita coisa aqui para apresentar. Vou pedir que vocês mesmos se apresentem, começando pela Carol. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carol Oliveira, meu nome artístico é Caro Oliveira, então vocês podem me encontrar nas redes sociais com os dois nomes. Eu sou geocientista, né? Sou pesquisadora, ainda sou estudante, aí estou finalizando a minha graduação em Geociências e Educação Ambiental. Sou arte educadora ambiental, né? Porque além de educadora ambiental, eu sou escritora e eu tento relacionar os estudos da educação ambiental junto com a arte. Então, uma prévia, um pouquinho. Daniel. Eu sou Daniel Cardoso, a gente está com um projeto da Lixeira Inteligente, né, trazendo uma revolução para a gestão de resíduos na capital e em outras cidades. E estamos com esse desafio, né, de proporcionar uma entrega de valor, né, não só sustentável, mas também uma geração de renda para os catadores e para as cooperativas de reciclagem, plásticos de compostagem, integrando tudo numa plataforma simples e rápida e objetiva, né, e junto com a conscientização dos moradores de apartamentos, donos de restaurantes, esse público que a gente pretende atingir e estar juntos, né, por um mundo mais sustentável. Leia. Eu sou Léa Moraes, estou aqui para colaborar com educação ambiental, né? Então eu trabalho junto com o Daniel na empresa SXB e a gente está desenvolvendo aí a lixeira inteligente. Então, eu acho que falta a educação ambiental para todo mundo, porque nós mesmos a gente não tem essa educação com o lixo, né? E sabendo que cada um de nós produz 4 litros de lixo por dia, é melhor começar a pensar no futuro. Acho esse um assunto muito importante e que eu ia falar que até bem pouco tempo nem se falava do destino do lixo, mas eu acho que ainda hoje a gente fala muito pouco sobre isso. Eu mesmo conheço muito pouco sobre para onde vai. Então, a minha primeira pergunta aqui, vou tentar ir distribuindo, porque, né, Uhum. como eu falei, tem muito conteúdo aqui, mas como que cada um de vocês enxerga o cenário que a gente tem hoje, para depois, numa outra rodada, a gente falar por onde a gente pode começar, principalmente aqui no território. Porque quando a gente fala de periferia, a gente tem uma forma do tratamento do lixo, tanto da questão da educação das pessoas, o que fazer com aquilo, e lá fora é outra, né, diferente e nos bairros mais nobres tem outro tratamento para isso. Então, aqui no nosso território, como cada um de vocês enxerga como está hoje, para depois a gente falar por onde a gente pode começar a transformar isso. Legal. Bom, eu acho importante a gente começar definindo alguns conceitos, né? A gente está falando de educação ambiental. É uma educação focada para a temática ambiental. Eu faço parte de um coletivo chamado Mudas de Ideia. Esse coletivo, a gente atua aqui na região de Heliópolis desde 2020, na pandemia, com arte e educação ambiental. E o nosso carro-chefe é recuperação de plantas e ecoalfabetização. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de meio ambiente, essa pauta ela tem uma cara, né? Uma cara mais especificamente clara, né? É uma pauta que é tomada por uma classe mais abastada. Porque, por exemplo, Heliópolis é uma comunidade que tem muitos movimentos sociais, é uma comunidade bastante ativa em todas as pautas sociais. A gente tem movimento negro, a gente tem movimento feminista, movimento anticlassista, a gente tem muitos movimentos aqui. Só que meio ambiente, no saquinho das pautas, geralmente é a pauta que é deixada por último. Por quê? Ah, eu preciso pensar o que que eu vou comer. Eu preciso pensar aonde que minha filha vai estudar, se eu vou conseguir pegar ônibus ou não. Então, o que a gente
gente precisa trazer, primeiro de tudo, é o entendimento de que meio ambiente é o meio no qual eu estou inserido. Então, se eu chego para os meus alunos pequenininhos, eu dou mais aula para criança, entre ali na faixa de 7 até 19 anos, né? Mais minha expertise, assim, crianças e adolescentes. E aí eu pergunto, gente, o que que é meio ambiente? E aí as respostas da galera sempre giram em torno de árvore, floresta, floresta amazônica, praia. Essa é a ideia que a gente tem de meio ambiente. Mas a partir do momento que eu abro a minha porta e aí essa minha calçada tá cheia de lixo, eu vejo rato, barata, pombo, isso também é meio ambiente, né? Então, meio ambiente é o meio no qual eu estou inserido. É isso que a gente precisa entender para começar a falar de meio ambiente e para colocar essa pauta como urgência e relacionar com a vivência das pessoas. Então, no meu trabalho com Heliópolis, eu nasci no Piauí, mas eu vim para cá com 1 aninho de idade, então eu moro aqui desde de 1 ano, né, de idade. Eu sempre tentei relacionar a pauta ambiental com a realidade das pessoas para que a gente entenda a urgência disso. Então, meio ambiente é o que eu como, é o que. Por que que o azeite está R$ 50? Isso tem a ver com o meio ambiente. Por que que de noite eu vou dormir e escuto o rato andando no forro do telhado da minha casa? Porque tem comida disponível ali, que é o lixo. Então, a primeira coisa eu entendo que é aproximar as pessoas dessa pauta e que elas entendam que isso tem tudo a ver com o dia a dia delas. Com certeza. Faz total sentido o que a Carol acabou de aportar na nossa discussão, porque realmente, né, é o primeiro lugar o que a gente pensa quando a gente está em uma comunidade, o que realmente é a necessidade básica. O que eu vou comer? Né? Como que meu filho vai para a escola? Esse ponto é o prioritário, né? E aí, pegando como exemplo, né? Até alguns anos atrás, a gente não tinha alguns setores viciados de acúmulo de lixo aqui em Heliópolis. E aí, esses setores, eles eram, assim, era uma rua normal, passava gente, ou, né, a gente sabe o enfrentamento que a gente tem, que é a pouca calçada, não tem praticamente vias para a gente transitar, mas a questão era assim, no começo, quando começou a esses acúmulos, né, de lixo, a gente começou a parar para pensar no sentido, mas qual que é, né, a educação dessa pessoa para jogar o resto de obra ou o sofá ali? Só que o contraponto disso daí também era uma coisa importante, porque o que acontece? A pessoa está reformando a casa dela, a pessoa está trocando o móvel da casa dela, né? Então, assim, por mais que não tenha onde jogar, né? Acho que busca, né, a nossa parte de educação ambiental também, buscar informar onde passa, quando passa o caminhão, se tem o serviço do serviço municipal, né? E aí vem o poder público está integrado com isso, que a gente também tem uma carência muito, muito excessiva nessa falta da presença do poder público aqui nas comunidades. Mas não falando aí de política nem nada, mas falando do que é necessário para que a gente realmente tenha um meio ambiente que contribua para a nossa vivência aqui, né? Então, assim, a educação, ela vem também, ela é importante, e a gente atuar junto com esses setores, né? Então, assim, nosso trabalho, sempre é assim, não, vamos jogar corretamente, vamos fazer, mas quando não tem, né? Quando não há políticas públicas para isso, né? Aí o fator ele se multiplica. Então cabe a nós também criarmos soluções também, por que não? Soluções para que isso aconteça de uma forma, ou por a gente mesmo, ou interagindo com os demais, né? Como é o caso do trabalho da Carol, super importante, né? Do projeto de Mudas de ideia, o mudas nome de da ideia, iniciativa. né? Então já foi uma iniciativa muito boa que hoje está sendo propagada aqui, como ela me disse, pelos professores agora. Assumiram esse projeto, estão divulgando. Então, assim, faz toda uma geração fazer entendimento. Então, quando a gente fala de geração aqui em Heliópolis, a gente percebe que é um bairro educador, né? A gente
passou por esse período e a gente está criando uma geração, a gente é responsável por essa geração, né? Então, assim, por que não já não incutir essa educação ambiental também nessa geração, né? Porque é para um mundo melhor, é para uma comunidade melhor e a gente vai estar junto nisso daí, né? Isso é muito interessante ouvir isso da Carol e saber que a gente tá no caminho certo, né? É, colocar para discussão, ou de repente, né, falar, não julgar, assim, tá jogando mal. Não, de repente, ó, o caminhão do Catabagulho passa de terça e quinta, aqui nesse período, ou joga no outro lado, ou joga aqui, ou joga. Tem o ecoponto móvel agora, né, ou de outras formas, e divulgar isso, né, a informação. Eu quero saber de você, Carol, como você faz para Caru, né? Vamos respeitar seu nome artístico. Eu gostei, Caru. É, como você faz assim para tá tirando existe, né? O lixo ele é muito acaba sendo rico. Tirar fa- é, produzir a arte através do lixo. É, a linguagem artística que eu trabalho é a literatura. Então, eu não trabalho exatamente com a temática do lixo, de utilizar o lixo para transformar em arte. Não é esse muito o meu mote, né? O meu trabalho não parte exatamente daí. Mas isso entra bastante. Então, quando eu vou dar oficinas para o SESC, Casas de Cultura, que a gente fala sobre meio ambiente e cultura e a importância dessa collab entre as duas coisas para quebrada, sempre vem essa ideia do lixo e do que a gente pode fazer para transformar ele, né? Porque tem o resíduo seco e tem o resíduo orgânico, e esse resíduo seco ser utilizado para virar novas coisas ou novas possibilidades é um carro-chefe assim da temática ambiental, né? A gente escuta falar bastante, mas não é exatamente com o que eu trabalho. Eu vejo um grande potencial nisso. Conheço colegas, artistas plásticos que trabalham um pouco com essa temática, mas não é exatamente aonde eu desenvolvo o meu trabalho, né? Eu trabalho mais na parte artística com a parte da palavra. Recentemente, eu tenho me enveredado por uma outra área dentro da educação ambiental, que é a criação de recursos didáticos. Como eu vejo essa deficiência dentro da pauta ambiental na educação, os recursos didáticos, eles são ferramentas que vão auxiliar ali os professores a trazerem a pauta ambiental dentro da sua matéria ali, né? Então, eu tenho criado alguns jogos, modelos 3D, coisas que sejam acessíveis também. Então, por exemplo, o último trabalho que eu fiz com uma amiga chamada Priscila, que é da minha faculdade, foi uma maquete tátil do Mirante do Pico do Jaraguá. Então, a ideia é que para as pessoas também que têm baixa visão ou que não enxergam, que elas consigam tatear o mirante, né? Porque as pessoas fazem a trilha, chegam lá e não vê o pote de ouro no final do arco-íris, que é o Sim. mirante, né? Então, a gente fez ali trabalhando com as texturas, o que era floresta nativa, tinha uma textura, o que era planta que era humana, plantado por humanos, era uma outra textura. E aí a gente usou muitos materiais recicláveis, porque na faculdade a gente tem um laboratório de recursos didáticos. E lá a gente vai levando coisas assim, caixa de ovo. Sempre eu não lembro como chama aquele plástico, um isopor, que vem, por exemplo, em equipamento eletrônico. Não sei se vocês já viram, sabe? Que é um Sei. isoporzinho, plástico, não sei se é De plastilina, proteção? de proteção. A gente foi juntando isso também, e isso foi o que serviu de base para a gente fazer a nossa maquete. E por cima a gente fez papel machê, né, com jornal. Então, o laboratório de recursos didáticos é um laboratório que está cheio de lixo, entre aspas, mas cheio de material artístico e de possibilidades, né? Que a gente estava até conversando isso com o técnico do laboratório, e ele disse uma coisa para mim que foi muito interessante, que eu não esqueci, que o processo criativo é como estar acordado. Ele está acontecendo a todo momento. Então, às vezes eu estou andando aqui pela rua, aí eu vejo uma coisa que teoricamente é um lixo e eu falo,
isso aqui acho que pode virar alguma coisa interessante. Lógico, tomar cuidado para não virar uma acumuladora dentro de casa, mas Exatamente. é que lá é um local propício para isso, né? Um laboratório de recursos. E aí a gente utilizou bastante esses recursos, né, que são tidos como lixo, para fazer uma maquete tátil do Pico do Jaraguá. Que foi um trabalho muito legal, assim. Interessante, interessante essa questão de transformar a arte, aliás, o lixo mesmo, o descartável, em arte. Porque até recentemente eu tinha visto uma reportagem que eu já até falei no outra entrevista que nós tivemos aqui, sobre as tampinhas. Um painel feito com tampinhas dos PET, das garrafas PET. Então, fica maravilhoso, né? Reutilizar o descartável. Uhum. O processo criativo, né? Que ela falou do processo É, criativo, eu adoro esse tema. E a interessante. gente gasta gasta um tempo não, porque assim, a gente entende como nossas atividades do nosso dia a dia, ela acaba sendo uma atividade no processo criativo e a gente não se dá conta disso, né? Então, você que tá nessa vibe também de co-criar ou criar, é muito importante a gente dar valor para isso, porque parece que às vezes a gente está pensando que a gente está no ócio, né, ou se divertindo, ou fazendo alguma coisa, mas ali você está recebendo input de alguma coisa que vai se tornar alguma coisa importante no seu processo criativo, não é isso? E É. eu acho isso muito interessante. Eu comecei a ver esse assunto bem recente, né? E para a questão do projeto da lixeira também é interessante, porque assim, como é que eu vou, né? Como é que se dá isso? Isso na mecânica, na eletrônica, isso a gente traz no mundo real, mas a gente pega, percebe como que o cara faz, né? Como é que em outros cenários, né? A gente se percebe assim, opa, mas eu preciso dessa mecanização ou desse método aqui no meu projeto. E aí você estava num ambiente totalmente relaxado, né? Você tava no museu, por exemplo, né? Vendo uma obra de arte, de repente vem aquele input. Por isso é interessante isso, né? E aí faz todo sentido a gente dar valor, né? E viver, não deixar de viver, porque como a gente está num projeto ou né, no trabalho, né? A gente fica muito focado naquilo do que é importante, do que é o time e tal, e aí a gente se esquece não posso esquecer da gente. Isso é importante. A Leia, ela é psicóloga e ela me ajuda muito nisso, né? Porque eu tenho muito hiperfoco, né? E aí ela às vezes me traz, não, mas peraí, muda de assunto, Traz para a razão. traz para a razão e a gente tem que ver essa questão. Mas é interessante. O processo criativo ele é diverso, né? Porque assim, a diversidade, como a gente está aqui no Heliópolis, a gente tem uma sociedade diversa. E aí você aceitar a diversidade acaba te dando bagagem para você se tornar ainda mais criativo. Então, meu, a gente tem mentes aqui dentro do dentro daqui, a nossa criançada aqui pode ter certeza, porque vai, então a gente está criando futuros líderes, estamos criando, né, assim, isso eu vejo um potencial enorme para as crianças daqui, né, assim, para o Eu, mercado e tal. eu tenho esse privilégio enorme de estar aqui mediando, conversa com muitas pessoas e mentes brilhantes daqui, que até então eu não tinha noção, né? E aqui a gente fala do território, a gente fala de ideias, a gente fala também de empreendedorismo. Então agora eu vou daqui para lá. Uhum. Vocês têm um projeto, um produto que traz uma solução para para um problema que a gente tem hoje em alguns locais, né? Então eu quero que vocês me falem um pouco mais do projeto, do produto de vocês. Então, esse produto nós pensamos juntos, né? E estamos desenvolvendo, mas assim, sobre a lixeira inteligente. Aí você, Isa pergunta, o que é uma lixeira inteligente? Como eu ia falando sobre o que é ser uma lixeira inteligente, mas quem pode falar melhor sobre o assunto é o Daniel. Mas só para completar,
Lixeira inteligente seriam já a separação dos resíduos sólidos e os secos e molhados, né? Agora você continua, A Daniel. gente separa em três, né? Em três. Então, tudo que aquilo que é rejeito, tudo que é aquilo que é reciclável e tudo que é aquilo que é orgânico, digamos assim, né? Então tem a separação em três tipos de diferentes aí, né? Então essa separação ela pode ser, ela é feita através de contentores separados ali. Os moradores eles podem separar. Então, assim, na hora de jogar ou antes, previamente na sua própria casa, separar isso daí. E mas qual que seria a temática da pergunta? Não, Que é a O que solução que é a que solução? vocês Então, estão assim, trazendo. basicamente a gente conecta os condomínios, né, que são dos lixos residenciais que a gente tem na capital, depois da verticalização, são os maiores geradores são mesmo os condomínios. Então a gente procurou buscar esse público inicialmente, né? Depois a gente viu que a lixeira serve para outros públicos também, tal, restaurantes e até hospitais e escolas. Mas nesse momento a gente está priorizando a maior capacidade. Então a gente está buscando esse maior, digamos assim, resolver o problema de quem realmente tem o problema e para trazer isso para o ambiente, o bem para o meio ambiente, né? Trazer isso como um valor para o meio ambiente. E aí nesse sentido é o quê? É a gente trazer um programa educacional para dentro dos condomínios, né? Através ou esse programa ele pode ser inicialmente a gente está fazendo com a Leia e com alguns parceiros, então a gente leva uma equipe lá para bater de porta em porta e fazer essa educação. Depois a gente pretende fazer com que seja escalável, então, via vídeos ou via quadros de comunicação, etc. Então essa é uma parte que a gente se preocupa na educação. Faz todo sentido, né? O seu trabalho, educar esse público. E depois, assim, o que acontece na solução, a gente une os próprios catadores, ou pátios de compostagem, ou empresas de reciclagem. Então, aí cada um tem seu momento. Então, por exemplo, a prefeitura tem, vamos supor que ela passa de segunda, quarta e sexta, numa determinada região. Então, essa lixeira vai estar disponível para coleta nesses horários específicos ou quando o caminhão estiver por perto. Então, essa tecnologia a gente conseguiu já estabilizar e entregar, né? Então, assim, os próprios catadores, eles têm a possibilidade de abrir a lixeira, né? Então, ou através de agendamento, ou através do próprio porteiro pode liberar para ele, ou através no próprio celular que ele tiver cadastrado, ele pode também abrir. Mas espera aí, um catador tem que ter um celular? Não necessariamente. Ele pode pedir para o porteiro estar cadastrado lá e conferir e bater as informações e vai ser também contemplado ali com, né? Por quê? Porque a gente tem um problema logístico aí na capital, né? De pegar esses materiais onde estão, né? Para levar para um centro ou de compostagem ou uma cooperativa de reciclagem, etc. Então, assim, a grande parte da população aqui das periferias, ou seja, assim, essa população em vulnerabilidade, quer, quer o quê? Uma quantidade boa de material para reciclar. Então a gente gera renda para esse público. Então é importante a gente qualificar esse público também. Amanhã depois eles conseguirem, né, andar com as próprias pernas e assim por diante, assim. Então a gente consegue gerar valor para eles, fazer com que eles tenham a sua autonomia, né, Economia circular. e fazer isso com uma economia circular. Então a gente conseguir fazer com que, por exemplo, a garrafa PET da Coca-Cola retorne para a Coca-Cola através da rastreabilidade. Então, você que comprou a sua garrafa de Coca-Cola, né, jogou no lixo, o catador, então a gente tem toda a possibilidade de rastrear até voltar para o fabricante. Então, isso que a gente está querendo colocar no mercado e que é uma possibilidade em potencial para que a gente atinja o que a gente chama de economia circular. E também economia circular e também essa educação ambiental e ter o olhar voltado para o meio ambiente, justamente nessa questão de educar as pessoas e distribuir o material de forma
objetiva. Então, assim, porque vai para a pessoa que vai abrir lá, o catador que vai abrir a lixeira, ele, como o Daniel falou, ou ele é cadastrado numa cooperativa, ou ele pode ser autônomo também. Eu quero saber da Carol, Uhum. da sua visão, né, com o que você já conhece, todo o know-how que você tem, o potencial que você enxerga nisso. Quero saber sua opinião sobre a lixeira inteligente. Como que é o nome da lixeira? LAC. LAC. Olá, que legal. É, ela, a- só algumas perguntas, né, para Vamos eu lá. me situar. Ela faz essa separação dos resíduos, dos rejeitos, do resíduo molhado, do resíduo seco? Ou a pessoa tem que fazer a separação e colocar lá certinho separado? É isso. Inicia assim o processo. Na verdade, o que acontece hoje é a gente não tem essa automação na separação. Então, assim, Uhum, então a gente cabe ainda à educação. A gente quer colocar um produto numa esteira onde a gente quer chegar realmente nesse produto. Ou seja, a gente quer chegar nessa tecnologia de separar. Então, assim, não sei se vai ser feito por baço mecânico ou se vai ser feito. A gente não tem essa tecnologia hoje disponível, mas a gente já quer lançar o produto para que ele sofra atualizações. E a gente consiga, por exemplo, como um celular, como um carro, uma linha de montagem, né, para ele, e aí a gente consiga atualizá-lo, eles de tempos em tempos, com aportando novas tecnologias para ele. Então, assim, o desafio nosso hoje é colocar esse produto na esteira, inicialmente. A princípio, hoje, a separação vai ser feita pelos moradores através da educação ambiental. legal. E aí fez a separação e a lixeira ela identifica qual que é aquele produto para conseguir rastrear. Sim, É isso isso. sim. Os contentores em si, então a gente tem uma volumetria de cada um dos contentores, e aí a gente consegue saber o que está cheio e o que está vazio. Aí, ou quanto pesa cada um deles. E aí, assim, a gente tem um relatório para o próprio condomínio de quanto foi retirado de material reciclado, quanto foi de orgânico ou de rejeito. Então, a gente sabe através de um processo, uma conta de menos, né? Tirou, fez a coleta, né? Tirou, devolveu o contentor, pesou de novo, então a gente sabe uma conta de menos, a gente gera um relatório para o condomínio mensal ali, através desse acúmulo. Legal. Eu acho que assim, a educação ambiental, ela precisa vir com uma solução, né? Então, por isso que eu gostei bastante, assim, tô entendendo os pormenores, acho que até o final vou entender como funciona totalmente. Mas eu acho que é muito importante essa ideia de conectar, né? Então, conectar a pessoa doméstica em casa, que está ali produzindo o seu lixo, com as cooperativas e os catadores. Então, entra numa grande teia de economia circular que coloca vários agentes ali que estão trabalhando em cadeia para que aquilo funcione. E isso é muito interessante e muito valoroso, assim, para mim, principalmente quando eu estou falando para os meus alunos que vão pensar alguma iniciativa, algum projetinho, eu sempre coloco isso, assim, que a gente precisa pensar no meio ambiente de maneira integrada. Eu tenho uma visão bem crítica de meio ambiente, assim, eu sou muito a favor do que o Chico Mendes falava, que é meio ambiente sem luta de classes vira jardinagem. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma educação ambiental que seja crítica e que não culpabilize os indivíduos, mas que traga soluções para eles conseguirem fazer o seu melhor ali a partir da educação ambiental. Então, a lixeira, ela vai trazer essa possibilidade, ela não tá. Porque é muito fácil chegar para as pessoas e falar assim: olha. Todo mundo agora vai separar seu lixo, mas aí a gente tem que saber. A coleta seletiva passa naquela rua? Tem caçamba de lixo nessa rua? Muito provavelmente não. Eu conheço muitas ruas de Heliópolis e sei que não tem caçamba de lixo, Exatamente. igual tem em alguns bairros mais de classes mais abastadas. Então, eu vou falar para aquela pessoa separar, só que ela vai jogar onde esse lixo? Né? E aí eu vou reclamar porque estão fazendo um monte de lixo ali, só que se não for ali, vai colocar onde? Tem caçamba? É a Não única tem. solução, né? É a única solução. A pessoa vai deixar o Exatamente. lixo dentro de casa? O que que Não, ela vai fazer? Então, não adianta. Educação ambiental não é culpabilizar o indivíduo. É exatamente isso. sim trazer soluções que vão conectar ideias para a gente resolver isso de forma coletiva. Porque as atitudes individuais, isso se fala muito quando a gente fala de educação ambiental, de atitude individual.
separar o meu lixo, comer mais orgânico, ir no mercado e levar sacolinha de algodão. Jardinagem, né? Jardinagem, eu não tô aqui assim culpabilizando quem faz, porque eu faço isso. Porém, isso não é a minha plataforma de dizer que eu sou uma ativista ambiental. Não é nesse aspecto, porque as mudanças significativas elas têm que ser coletivas. Então, eu não vou salvar o mundo tendo a minha hortinha dentro de casa e não tem problema nenhum ter, eu tenho a minha. Não é problematizando isso, mas eu não sou revolucionária por causa Sim. disso. Mas se eu fizer uma horta dentro de uma escola comunitária, um projeto de uma lixeira sustentável inteligente, que vai conectar pessoas, ideias ali, o doméstico com o catador, isso é uma outra coisa, em uma outra instância que tem um impacto muito maior pensando nas mudanças climáticas e nos desafios ambientais que a gente vai enfrentar. Então, a gente precisa fomentar atitudes que sejam coletivas e não individuais. Começa pelo individual do entender que preciso fazer alguma Isso. coisa, mas é só no coletivo que a gente vai ver essa diferença, A né? mudança significativa, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, minha mãe, eu tinha essa brincadeira quando eu morava com minha mãe, né? Sempre estudei meio ambiente, sempre gostei dessa pauta. E às vezes eu tava tomando banho e aí ela batia na porta e falava assim: Ai, Carol, isso porque estudo meio ambiente, tá com a dona da Sabesp e tal. E aí eu tinha que sair, né? E falar: Mãe, deixa eu te falar, o gasto doméstico de água não é nem 2%. O maior gasto de água é da indústria e da agricultura. É óbvio que eu não vou ficar gastando água na minha Por casa e eu isso, não né? vou ensinar o meu primo pequeno a abrir a torneira e deixar lá. Não vou fazer isso, porque realmente começa a consciência no individual. Mas eu também não vou achar que a culpa da falta de água na cidade de São É Paulo o é seu das banho. pessoas que E, estão Que tomando demora banho no comigo. banho. e muito menos Não é, e sabe? muito menos a tarifa social, né? Porque Exato. não é. Não é E isso. tem Então, a piscina dos, né, dos mais abastados e também tem as também. banheiras, né? No Veja nosso só. banheiro não tem banheira. E aí faz todo sentido o que você falou agora, que eu sei que a palavra é sua, né, Não. Caru? É assim, mas faz todo sentido o que você falou, né? Porque é a luta, como é que fala? A frase de Chico Mendes, né? Então, assim, É, se a gente não pensar em luta de classe, que foi assim, a principal, qual que era o problema que eu queria resolver? Quando eu, como minha visão de síndico, eu queria resolver só o problema do gasto, porque estava gastando muito. E aí era uma preocupação. E eu tinha, sinceramente, eu vou falar para você, me dava raiva de, pô, que o pessoal faz isso. Só que foi depois que eu fui olhar que o cara era um ser humano, que eu estava errado, que o cara tinha que entrar dentro da lixeira. E eu vi aquela cena que tocou. E aí O eu tamanho mesmo que pelo você tinha me tamanho de falado? 60 por 60. Então, quer dizer, eu colocava, eu era a causa pro cara entrar dentro do lixo. Eu falei, tá errado, não é assim. Então, assim, por quê? Aí isso me veio da revolta, porque, tipo, o culpado sou eu, não é ele que deixa o lixo na rua, é eu que não faço a lixeira correta, né, da forma correta, porque ele é um profissional, né, ele vive daquilo, né, então, não era assim. Então foi buscando o entendimento e a visão pelo ser humano. Então, assim, a visão humanista é isso. Então, assim, você deixar de julgar um pouco, né? Porque você passa com o seu carro ali e vê um acúmulo de lixo e acha feio, é diferente de que você for entender a situação, não tem lugar, a pessoa não joga ali porque ela é porca. Não. É que se tivesse um lugar, se tivesse apropriado, ela jogaria. Se tivesse a passagem, né, da reciclagem direitinho, talvez o pessoal reciclaria mais, né? Era essa uma pergunta que eu estava aqui me preparando para fazer. Eu vi aqui na apresentação, eu, de forma totalmente leiga, consegui entender que a parte de logística e de higiene, o quanto otimiza. Mas eu queria que você detalhasse melhor o quanto a LAC pode trazer praticidade e economia para os condomínios ou para os comércios que implantarem ela. Com certeza, assim, de economia, você
além de você trazer assim o benefício de você um restaurante, vamos supor, o benefício de você não ter um vetor, a criação de um vetor ali próximo, que o vetor que a gente chama o rato, né? O rato ou uma barata ali perto da sua padaria, ali, isso já é uma economia de custo, porque você detetiza, você não vai deixar de detetizar, mas o cliente que utiliza uma vez e vê um vetor ali no seu estabelecimento, ele nunca mais vai passar por ali. Já começa dali. Então, e é assim para os condomínios também, né? Então, assim, você elimina. O lixo na porta, por exemplo, é uma experiência. A gente fala assim, ó, pô, por que que na segunda-feira, na hora de eu sair para o trabalho, né, eu tenho que passar por cima do lixo? Ou tem uma montanha de lixo quando eu chego do trabalho na terça-feira? Então, assim, por quê? Porque passa e não tem muito horário definido ali, né? Da própria prefeitura ou da própria, né, do- Companhia. da companhia ali que presta serviço para o condomínio, vamos falar assim, né? Porque tem condomínio que não é, a prefeitura não pode ir lá e pegar porque ele é um autogerador. Então ele tem que pagar uma empresa para fazer essa coleta. E ele tem que dispor ali na rua, a empresa fazer a coleta corretamente. Então é nisso que a de economia é isso. Você tem um aumento da taxa de reciclagem, ou seja, o volume do lixo coletado é menor, então se paga pelo, digamos, pela retirada de menor volume, menor quantidade, menor peso, e aí você consegue integrar e reciclar e devolver para o meio ambiente um crédito enorme. Então, assim, você pode ser um potencial reciclador, né? E um grande participante da economia circular dentro da sua abrangência de atuação ali, né? Então, acho que é isso. Trazer isso para a comunidade seria maravilhoso, porque ter isso como exemplo, né? A gente já tem isso como exemplo de separação, por que não? E os condomínios de alto padrão, eles mantêm um funcionário só para lidar com isso. Então, assim, se já é direcionado o contentor de dentro, que vai até a lixeira, e faz a troca de contentores, o vazio pelo cheio, né, o que desce de todo dentro do condomínio para o descarte, já é uma economia, porque daí assim ele não precisa ter um funcionário só para isso. Pode ter um funcionário direcionado para outras coisas, ou seja, você não está colocando um funcionário só para fazer isso. Então, dentro das atividades, o seu recurso operacional, você consegue diversificar. O profissional geralmente é um profissional de limpeza, ele consegue estar limpando outras áreas do condomínio e fazendo essa tarefa de um modo mais rápido, de um modo mais automatizado, digamos assim. Porque eu estou falando isso? Porque nós fizemos pesquisa, nós fomos a campo e encontramos muitas respostas iguais, assim, que a pessoa fica depois do expediente esperando o lixeiro passar, porque de frente para o condomínio tem um café. Então, assim, aquele lixo todo que o condomínio, que são vários e vários sacos, ele tem que colocar na hora em que o lixeiro vai passar. Se ele coloca antes, existe toda essa problemática, né? Dos catadores rasgarem cachorro e rato. Porque o cachorrinho vai procurar comida também, né? Os cachorrinhos vira-lata. Vocês já têm esse produto na fase de teste? Já tem retorno? Já tem um feedback das pessoas que estão usando? O que que elas estão falando? O que que facilitou para elas? Vocês já têm esse retorno? Eu não tenho, Não? não. Porque assim, a gente está em fase de testes, Sim, né? Então estamos implantando em beta testers, que chama, sim. para a gente colocar esse produto no mercado, né? Então, não tem. Eu acredito muito na empresa de vocês, no propósito pelo qual está nascendo tudo isso. E eu acredito que vai dar tudo muito certo e quero ver essa lixeira em todos os lugares, principalmente na comunidade, para que a gente consiga mudar essa. Se começar a mudar alguma coisinha ali no individual, inclusive o nosso tempo voou.
Voou, Temos tá poucos acabando. minutos. Poxa vida. Eu queria que cada um de vocês falasse, deixasse uma mensagem e falasse até, não sei se puder deixar alguma dica ou alguma coisa de como a gente, pelo menos no individual ou até uma ideia para o coletivo, como que a gente pode começar a transformar isso? Porque o assunto de educação ambiental eu mesmo desconheço. Ali fora estava me falando sobre rejeitos? Rejeitos, Rejeitos, que eu recicláveis e nunca tinha ouvido falar dessa parte, é sempre o orgânico e o reciclável. é, E eu acredito que essa educação é o que vai fazer a diferença. Inclusive começando pelas crianças, né? Porque os meus filhos, eu fiz alguma coisa errada, eles já vêm ali, ó. E eu lembro quando eu era criança que eu tinha isso, né, de cobrar, de acreditar que ia ser diferente. Então, eles têm esse poder de transformar o ambiente em volta. Então, eu quero que Exatamente. vocês agora, cada um com as suas palavras, deixem a sua ideia, ou a As dica, ou crianças mensagem. é o início, né? De mudar isso tudo, começando pelas crianças, educando as crianças, a gente tem um mundo diferente. Nós nem entramos no assunto, porque daí esse assunto eu acho que tem mais a ver com a Carol lá na frente, que é a compostagem, que também, futuramente, a lixeira também entra nessa questão de reciclar de fazer, né, a, a compo- a- a compostagem. Nós fomos visitar um espaço, se chama Planta Feliz, e eles fazem essa compostagem, que existe, parece que são 90 dias, né, para ela é o processo todo da compostagem, modificar, né? né? Você traz o orgânico ali, e aí você implanta em sistemas de leiras, né? Que eles chamam. E aí eles criam camadas, várias camadas, e aquela leira vai ficando maior, é tipo um bolo, assim, né? E aí, de 90 dias, aquilo lá se torna em terra, o orgânico transforma em terra, super rica para plantação, para alimento saudável, para hortas, para então, assim, você vê um potencial enorme de geração do resíduo e aproveitamento desse resíduo para a saúde das pessoas, retorno, assim, para a vida das pessoas. Então, é muito interessante. Mas eu deixaria essa pergunta, essa apresentação para a Caru, para que ela, que é a nossa pesquisadora em sustentabilidade. E aí entra Isso. também a questão do carbono, que também não dá para falar, porque o tempo, né? Uhum. Então, Tem muita coisa, né, tem dentro muita da Assunto coisa. para temática. vários podcasts aqui. Eu ia dizer para vocês seguirem a página do meu coletivo, que é o @mudas de ideia, que é esse coletivo de arte e educação ambiental, no qual eu faço parte. A gente trabalha com palestras, workshops, oficinas, e agora estamos nos enveredando pela área de recursos didáticos também. Tudo focado na educação ambiental e na ecoalfabetização, né? A gente tem a alfabetização ali, que as pessoas estão aprendendo a ler e escrever, e a temática ambiental, a gente também precisa ecoalfabetizar as pessoas, né? Alfabetizar ali o beabá da educação ambiental, o que é, né? Porque não é um assunto tão comum, que é trazido desde sempre, principalmente dependendo da classe na qual você faz parte, né? Então, acho que a dica que eu gostaria de deixar é que é sempre importante relacionar. Então, o que eu quero dizer com isso? Meio ambiente é uma pauta que ela está muito em voga e que vai estar cada vez mais devido à situação do nosso planeta, das mudanças climáticas, de tudo que vem acontecendo. Eu não preciso sair da minha área para ir para a área ambiental. Eu posso simplesmente relacionar o meu produto, ali o que eu empreendo, com a temática ambiental. E aí é por isso que a gente precisa entender por completo o que é meio ambiente. Então, se eu sou uma pessoa que vende comida, como que eu posso relacionar o meu produto com a temática ambiental? Quem são os meus fornecedores? Da onde que eu compro? Isso eu já estou falando de meio ambiente. Se eu sou uma pessoa que faz arte, como que eu posso colocar a temática ambiental dentro ali do meu produto artístico? Se eu sou uma pessoa que faço, falei arte, comida, eh, dentro da educação também, dentro do ramo da educação, mas como o que eu faço pode se relacionar com a temática ambiental. Então, eu não preciso sair da minha área, eu só preciso dar um jeito de relacionar. E isso vai impulsionar também muito o seu negócio e vai trazer uma grande visibilidade, porque é isso, a temática ambiental, ela está valendo ouro hoje. Então, é muito importante que a gente relacione com a nossa ideia.
Então, acho que para finalizar, como faltam esses 3 minutinhos, eu vou trazer uma poesia sobre meio ambiente que eu tenho, que eu acho que pode amarrar e sistematizar essa ideia. O nome dessa poesia é Canudo de Inox. Os caras vêm com papo de canudo de inox, dia da terra, exige de nós mudança de hábito e eles falam assim: come mais orgânico, economiza água, quando não tem nem caçamba de lixo nas ruas da quebrada. E eu tô falando daquelas com tampa, fechada. Outro dia, no encontro com Fátima Bernardes, eu escutei passou assim na entrevista, enchente na comunidade. E aí um moço sentado no sofá falou: Nossa, povo sem educação, joga lixo no chão. E aí eu de casa assistindo, fiquei pensando: Nossa, educação, beleza. Só não me vem com essas educação de escola sem partido, de só reproduzir o que está nos livros, sem levar em conta o que eu tenho vivido. Querer resolver os meus problemas e os problemas ambientais do mundo sem um recorte de gênero, raça e classe não nos cabe. Então tira a mão do meu bolso e olha no meu olho. Para de dar papo de meritocracia para os menores comer. Alimenta nós com as perspectivas, porque as soluções a gente tem de monte. Já viu horta vertical em viela aqui no Bate-Sol? Só tem cimento e umidade. Imagine o que a gente não faria se a energia do sol fosse mesmo para todos, porque ser good vibes da varanda ensolarada tá fácil. Mas não se preocupa, boy, que eu estudei e eu não quero roubar sua luz. Eu sei que existe energia do sol para todo mundo. Não adianta a empresa de energia canadense querer vir monopolizar ou canalizar, porque foi isso que fizeram com os rios da nossa cidade. Sabesp dá desconto para quem economiza água. Gente, eu já disse que estudei, vocês estão tirando com a minha cara. O que eu gasto da minha casa não é nem a gota d'água que a empresa do meu patrão bebe. Eu estudo meio ambiente, os papos ambiental me dá coceira. Quanto que a gente vai parar de falar tanta asneira? Vamos falar de saneamento básico. Ali na Passagem B, aqui no Elipa, tem esgoto a céu aberto de lazer para as crianças. Olha só, gente, até esgoto tá sem teto. O buraco é fundo e quente. Até a coleta é seletiva, nem na grama eu posso pisar. Nos ensinam a gaiolar as aves, tem chance? Pode empreender, da liberdade de cantar? Aí. Que lindo! É isso, acho que Lindo. essa é a mensagem que eu posso deixar. Parabéns. Falou Parabéns. assim várias vezes, né? Não, é super, super construtiva, super crítica, é a realidade que a gente vê no nosso ambiente, isso é meio ambiente de verdade. É um orgulho ter essa pessoa aqui na nossa mesa, porque realmente foi em meio a essa diversidade que a gente colocou esse produto à prova. Então, faz todo sentido que a gente vive e é uma realidade não só aqui para Heliópolis, mas também para todo o Brasil. Eu quero que vocês deixem o contato de vocês para que as pessoas possam entrar em contato. SXB Autômatos, né, no Instagram, @SXB_Autômatos. SXB. Isso. O meu é o @mudas de ideia, que é do coletivo que eu faço parte aqui de Heliópolis. E o meu artístico, né, de escritoras, quiserem ver mais poesias como essa, é caru.oliveira, com K. Sigo lá, já sou impactada pelas poesias da Carol. E ficamos aqui com mais um Pode Empreender. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, vai lá no YouTube, se inscreve no canal e assistam. Nós temos muitos assuntos, temos muitos empreendedores do território, pessoas que impactam positivamente a vida de outras pessoas, como as pessoas que estão aqui hoje. Então, sigam e pode deixar também seus comentários, sugestões de pessoas e de temas para trazer, estamos abertos. Muito obrigada a todos.